Isso, a decisão para eu gravar o primeiro vídeo nas minhas redes sociais foi a partir da sua aula que você falou sobre o que te levou a esse trauma, o que te inibe, de onde veio essa insegurança. E eu não tinha parado para pensar nisso. Gente, a Gisele soltou, minha gente. Como diz uma amiga minha, você criava monstros. É uma humilhação atrás de humilhação. Ela tá correndo 16 quilômetros. Ai, foi só 16 km. A gente estaria o quê? Estirado no chão, né? Fazendo assim, pedindo água, pelo amor de Deus. A menina já corre fazendo story. Desculpa, Brasil. Essa é a realidade da aluna, entendeu? Porque a gente não percebe as coisas se a gente não se confrontar. Não só você foi a primeira aluna a se matricular, como a primeira aluna a concluir o curso. Chamei a Gi aqui sem script, sem roteiro definido. Ela não recebeu pergunta nenhuma, está aqui para falar com a gente, porque eu queria trazer para vocês aquele ponto de vista além do meu. Uma coisa é a gente, né, Gi, que é a mãe do filho, falar das virtudes do filho, e outra coisa é o aluno que tem talvez a mesma vivência que você, talvez tenha as mesmas dúvidas que você, ou tinha as mesmas dúvidas. Muitas. E eu queria que ela viesse aqui, que ela trouxesse pelas palavras dela as percepções, o que foi mais desafiador. Bem-vinda, Gi. Obrigada, Cris. É um prazer estar com você. A Gi é bióloga por formação e está passando por uma transição de carreira. Trabalhou um pouco dentro da área da biologia e decidiu, por questões de família, de filho, ela decidiu fazer uma transição para a área de administração. E uma área que pede de você comunicação, porque a área de administração é aquela área que é como uma ponte entre a empresa e o cliente, ou o cliente interno e outra área. A gente sabe como esse circuito todo do corporativo funciona. Isso mesmo, eu decidi fazer essa mudança, um novo desafio, que é sempre tempo da gente continuar aprendendo, né? É, E aí eu me propus a fazer isso. Isso mesmo. exatamente. Quem era a Gisele antes do OP? Como Hum. você chegou ao curso e o que você trouxe junto com você de expectativa da comunicação da Gisele, da oratória da Gisele? Foi um prazer ter acompanhado o curso. Eu tinha vontade de fazer o curso de oratória, mas eu não tinha tido oportunidade ainda e eu não tinha parado para pensar o quanto isso iria acrescentar nessa nova fase minha de experiência profissional. Eu sou uma pessoa que eu me comunico bem pessoalmente, mas eu tinha travas em relação às redes sociais. E eu fiquei bem lisonjeada em poder fazer o curso, porque calhou com a mudança do perfil profissional e com a nova fase, que eu também utilizo as redes sociais para me comunicar com os meus amigos. E eu sentia falta de me expressar por fala, eu só me expressava por imagem e por escrita. Eu tinha essa insegurança que nem era compatível com o meu perfil, que eu sou bem comunicativa. E eu não sabia até da onde vinha essa insegurança, o porquê que eu tinha essa dificuldade. E aí o curso calhou no momento perfeito, assim, que foi para eu partir dessa transformação, poder linkar as coisas que eu estou querendo me propor a fazer nesse novo ciclo. Eu achei perfeito, porque você cumpriu o curso dentro dos 3 meses que eu planejei. E eu lembro que em vários materiais eu conversei com os alunos, as pessoas que às vezes me chamam por DM ou WhatsApp da escola, falam, Cris, em quanto tempo eu termino? Porque são 300 aulas, são 13 módulos. A primeira coisa que eu falo, isso vai muito fluido, porque quando você começa e segue a ordem, eu pedi isso nas primeiras aulas, eu digo, gente, não pula nada, por favor. Você consegue fluir muito bem nas aulas, vai diluindo as dúvidas, porque você faz a ordem dos módulos. E 3 meses é um tempo perfeito. Como vocês têm 12 meses de acesso, você fez o curso com muita disciplina, aliás, viu, Gi? Parabéns, parabéns mesmo Obrigada. em 3 meses, e aí você agora tem 9 meses para explorar e poder rever as aulas que você quiser. Minha gente, eu pedi a Gisele que me mandasse o primeiro vídeo, porque dentro do curso, logo nas primeiras aulas,
eu passo um exercício para vocês. E eu peço que vocês gravem um vídeo de apresentação. Ou vocês falam do trabalho, vocês falam da vida de vocês. O objetivo é que no decorrer do curso, com tudo que vocês aprendem, vocês refaçam esse vídeo. E eu pedi gentilmente a Gi que me mandasse o vídeo do começo e a edição do vídeo do final. E a gente vai passar agora para ver. Tá nervosa ou tá calma? Muito, mas é muito legal. Espera aí, vamos compartilhar aqui a tela com a turma. Olá, me chamo Gisele, sou bióloga e atualmente estou mudando a minha área de atuação. Eu não tenho dificuldade de falar em público, mas eu tenho dificuldade de me comunicar pelas redes sociais. Eu tenho um Instagram pessoal que eu uso para me comunicar apenas com os meus amigos e eu falo sobre uma rotina fitness, de uma mudança de vida que eu tive, de emagrecimento e falo algumas coisas do meu dia a dia, para me comunicar com os meus amigos, né? Atualmente. Eu me sinto muito insegura em relação a fazer vídeo, a falar com as pessoas. Eu tenho medo do julgamento, de estar sendo ridícula, ou penso muitas vezes assim, a quem interessa o que eu vou falar, né? E aí dessa forma eu me limito e eu não gravo conteúdo falado. Eu posto imagens e escrevo textos, escrevo legenda nas minhas imagens, eu me expresso através da escrita nas redes sociais, por conta dessa insegurança de achar que as pessoas não têm interesse em saber o que eu tenho para falar, ou de estar sendo ridícula, ou de não saber me comunicar de forma adequada. Então eu me sinto limitada nesse sentido. Até o momento que eu adquiri esse curso, eu não tinha a percepção do quanto era importante esse tipo de conteúdo como curso, né? Eu não vi essa necessidade, porque eu pensava assim, eu me expresso bem, falo com as pessoas, isso não me impede de me comunicar, só que eu sempre soube que na vida, independente do tipo de trabalho que eu executo, a comunicação é muito importante. Então, o curso vai me acrescentar em como eu vendo o meu perfil profissional, a Gisele como pessoa, como profissional, porque a clareza do que você quer expressar faz a diferença em relação ao que as pessoas vão receber. Então, eu percebi que mesmo que hoje eu não trabalhe online ou com conteúdo digital, a expressão através da fala vai transformar também o meu ambiente de trabalho com os meus colegas de trabalho, na minha carreira nova que eu estou iniciando, estou migrando a minha área de atuação. Então, aprender a se comunicar e quebrar essas travas de comunicação vão abrir portas para mim. Então, foi por isso que eu decidi iniciar esse curso e ver essa transformação. Então, assim, hoje, dia 0, eu vou iniciar o curso. Eu não me comunico pelas redes sociais através de vídeos falados. Eu não falo com as pessoas porque eu me sinto constrangida. Eu penso assim, a quem interessa saber o que eu vou dizer, certo? Tenho medo de ser ridícula de uma certa forma. Então, vamos ver se até o final do curso eu consigo gravar meu primeiro vídeo nas redes sociais. Vamos fazer um experimento e ver se vai ser válido, se eu for adquirir essa capacidade de me expressar de uma forma clara, objetiva e que chame a atenção das pessoas, né? Então, vamos ver se essa oratória performance vai funcionar. Estou pronta para iniciar essa fase de aprendizado. Depois eu mostro para vocês a evolução. Vamos lá? E aí, dona Gisele? Naturalmente, a gente começa a ver todos os apontamentos do que aprendeu, né? É muito incrível! Você sabe que eu falo para todo mundo. Tem gente que fala assim para mim, eu não tenho coragem de gravar esse vídeo. Eu não tenho coragem de gravar esse vídeo. Eu digo, grava, porque o que acontece? Aquele conhecimento que é muito distante do que você já praticava e tudo mais, ele precisa de prática, como tudo na vida. Né? A gente, quando era pequeno, não adiantou ir à escola um dia e saiu de lá falando de A a Z. Você treina as vogais, e repete as vogais, e faz desenho, até aquilo ser fluido para você. Comunicação e oratória é a mesma coisa.
Você vê, mesmo você teve um grande mérito aqui, tem questões para serem acertadas, sim, mas teve um grande mérito, Gi, que foi a coragem de você ligar a câmera e falar. Você estava num completo escuro. Quer dizer, havia a segurança de saber que você não tinha que postar aquilo em lugar algum. O exercício é para vocês. Mas essa coragem de você dizer, pera, se eu já vim até aqui, eu vou fazer. O que vai acontecer comigo? Não vai acontecer nada. E o prêmio veio depois, porque você se soltou. Então você percebe aqui, até uma dica para você que está nos assistindo, tá? Você entregou um pouco de insegurança e um pouco de receio quando você vira o seu rosto e você fala meio de lado. Isso é um padrão que a gente tem, porque às vezes a gente tem aqueles... encana com umas coisas, né? Tipo, não, meu melhor ângulo é esse aqui, ó. Então, quer sair assim na foto... E aí tudo que você fala de rostinho de lado, né? É natural, todo mundo tem as suas questões. Mas a gente vê no vídeo como a gente fica, né? E você trouxe isso, você entregou um pouquinho de medo no olhar, um medo de esquecer alguma coisa que você tinha planejado falar no seu script, eu não sei, mas a gente percebe que havia um pouquinho de apreensão. E no meio do vídeo você já foi se soltando, e do tipo, já tô aqui mesmo, vamos fazer aí, tá tudo bem. E você foi se soltando. Agora, minha gente, você talvez fique de queixo caído que nem eu fiquei, porque ela mandou o depois. Vou colocar o depois, hein, Gisele Duarte? Pode colocar. Olá, me chamo Gisele, eu sou bióloga e atualmente estou mudando minha área de atuação. Eu nunca tive dificuldade de me relacionar pessoalmente com as pessoas, nem de falar em público, mas eu tinha dificuldade em fazer vídeos nas redes sociais e falar com os meus amigos pelas redes sociais. Eu adquiri o curso como uma oportunidade de transformar esse bloqueio e aprender as ferramentas para me expressar de uma forma melhor. Hoje eu já consigo fazer stories, falar com as pessoas, sem me sentir insegura ou me sentindo ridícula. O curso me trouxe várias ferramentas importantes para que eu pudesse fazer uma ligação da imagem que eu quero transmitir com a minha imagem real. E me abriu vários insights de como aprender a me posicionar para as pessoas sobre a imagem que eu tenho vontade de transmitir. Agora eu já consigo fazer vídeos nas redes sociais e tenho me sentido segura para poder expressar minha opinião. Estou muito feliz com o curso e realmente eu acho que ele mudou a minha forma de me expressar, por ser um curso completo, além de aprender linguagem corporal, o tipo de cor, de formas que é utilizada, tudo aquilo que o conjunto faz com que transmita a imagem que eu espero. Hoje eu não me sinto mais insegura, porque agora eu tenho ferramentas, hoje eu tenho conteúdo para escolher a forma que eu quero ser vista. Ai, Cris, tão foi feliz. emocionante você... Nossa, Cris, eu me sinto tão feliz de ter dado esse passo, porque a gente não se percebe com as inseguranças. E quando você grava o vídeo, você se confronta com as suas inseguranças. E aí, tendo o aporte do curso, você entra naquela situação, mas por que eu estou insegura? Eu acho que essa foi a maior sacada do curso. Foi a dica, sabe, assim, primordial para mim. Foi o que fez virar minha chave. Inclusive, o primeiro vídeo que eu fiz nas minhas redes sociais, eu fiz exatamente por conta dessa aula que você deu. Que maravilha! Cris, foi maravilhoso. Da sua aula que você falou sobre o que te levou a esse trauma, o que te inibe, o que foi da onde veio essa insegurança. E eu não tinha parado para pensar nisso. E aquilo me fez refletir tanto, porque não condiz com a minha personalidade. Eu sou muito comunicativa. E o porquê que eu tinha medo de me expressar nas redes sociais, sendo que é um ambiente controlado, né, teoricamente, que só tem pessoas que eu convivo, minhas redes sociais, eu não trabalho com isso, então são pessoas que são meus amigos, e o porquê que eu não poderia fazer aquilo? O que me travava? E aí eu comecei a puxar na minha memória em que momento que eu tive essa insegurança para me travar em publicar algo falado, eu não sei, sabia? Eu não conseguia entender o que eu tinha. E aí essa aula me trouxe muita reflexão, trouxe um reconhecimento mesmo da minha dificuldade. As pessoas que não queiram ouvir o que eu tenho para falar, elas têm a opção de não ouvir, Sim. Né? E que eu sou livre para falar aquilo que eu quero, tendo o aporte do curso, eu me sinto segura para me expressar, para mostrar
qual é a forma que eu quero expressar, qual é a forma que eu quero passar para as pessoas que estão me ouvindo. Então, isso foi uma virada de chave para mim, isso foi primordial. Que maravilhoso, Gi. Teve algum módulo que você sentiu que para você foi mais desafiador? Porque a gente no curso fala de comunicação verbal, de não verbal, de narrativa, de apresentações, poses de poder, gestos, tudo que a gente comunica com a nossa imagem, com as cores que a gente usa. Quer dizer, eu trouxe para vocês o curso mais completo, pensando no empreendedor, no estudante, na pessoa que é executiva em uma empresa e ela precisa desses atributos, tanto da comunicação verbal como não verbal, para que a oratória dela aconteça da melhor forma possível, né? E dentro desse contexto, teve algum módulo que para você falou assim, gente, eu estou fazendo isso daqui, mas eu tenho certeza que vou ter que voltar nele. Algum que você sentiu que aquela pedrinha no tênis na hora da corrida que você tanto gosta, sabe? Você sentiu? Eu sinto dificuldade que realmente é o treino em posicionar a câmera, em olhar no ponto certo. Essa, para mim, é a parte que eu sinto maior dificuldade, mas não por conta da aula em si, mas realmente do treino, é uma prática. E aí eu percebi que eu assimilei bem as coisas. Tem muita coisa, Cris, que a gente já tem naturalmente, a gente só não sabe explorar. E aí, quando você faz o curso, você percebe que, assim, você já tem aquela informação e você nunca captou que é um conjunto de coisas que já está em você que você precisa explorar. E aí, a minha maior dificuldade, eu percebo hoje, é essa, de conseguir focar a imagem, de estar num posicionamento bom. Mas eu tenho os instrumentos através do curso para poder fazer isso. E aí você também tem uma certeza, porque é praticando que a gente acerta. Essa questão da iluminação, vamos trazer um pouquinho de mentoria aqui para os amigos de casa também, mas essa questão da iluminação, do posicionamento de câmera, varia muito em função de vários fatores. Eu falei com vocês em uma das aulas sobre cenário. Eu falei com vocês sobre aproveitar o máximo possível da luz natural. Só que às vezes você vai gravar um vídeo, no seu caso que não tem essa vontade ainda, pode ser que sim, depois de produzir os seus conteúdos de forma profissional, você faz apenas para os seus núcleos de amigos em um perfil fechado, às vezes isso vai acontecer 10 horas da noite. Eu tenho visto você na esteira, fazendo... Gente, a Gisele soltou, minha gente. Porque assim, como diz uma amiga minha, você cria monstros. A Gisele, ela tá... É uma humilhação atrás de humilhação. Ela tá correndo 16 quilômetros. Ai, foi só 16 km. A gente estaria o quê? Estirado no chão, né? Fazendo assim, pedindo água, pelo amor de Deus. A menina já corre fazendo story. Desculpa, Brasil. Essa é a realidade da aluna, entendeu? Então, tudo isso sempre vai variar. O cenário variar, a câmera vai variar. O lance é você perceber a estrutura que você tem, isso não prejudicar mais a sua comunicação, a sua oratória, porque a segurança de como fazer você também já tem, e aí você vai adaptar. Às vezes as luzes são alteradas até em função da cor que a gente veste. Profissionalmente, no estúdio de fotógrafo, eles testam tudo. Por quê? Porque varia. Você consegue me dizer nesse primeiro vídeo do antes, quais são 3 coisas que você reparou e que você corrigiu para a segunda vez? Porque eu não opinei em nada, tá, gente? Isso aí é material que ela mandou. Eu percebi que eu fiquei muito lateralizada, né? Realmente passa muita insegurança mesmo você não olhar de frente para as pessoas. Chega a ser desagradável, né? Verificar um vídeo, assistir um vídeo nessa posição. Sim. E eu não tinha essa percepção. A posição da câmera também, eu percebo que eu tô olhando um pouco para baixo, também deixa bem desagradável. E a parte que mais me incomoda é a musculatura tensa. Eu mal consigo ter dicção por conta da musculatura, que você percebe isso? Eu vi. É muito desagradável, porque como que você pode querer passar alguma informação para alguém se você está inseguro no que você está falando? Quer ouvir, não vai querer chegar ao fim daquele conteúdo, porque não passa segurança, né? Um dos atributos da comunicação não verbal é a microexpressão facial.
E quando a gente está muito tenso para falar, é natural que o nosso rosto dê uma congelada, assim como o nosso corpo. Eu falo com vocês em aula que tem gente que fica assim, né? A pessoa não se mexe, ela fica travada, ela quer formar um bloco, é uma tentativa inconsciente de proteção. Então, se ela está tensa, se ela está sentindo que as extremidades estão tremendo, ela acha que congelando, ficando toda espremidinha, ela resolve uma questão. Isso é o nosso inconsciente falando, sistema de alerta, tudo isso vocês aprendem também no curso. No seu caso, o que acontece? Como você estava com um zoom mais posicionado para o seu rosto, a sua atenção estava em realizar um exercício proposto. E aí, quando você encontrou um eixo, você foi a pessoa que estava aprendendo a patinar. Cai, cai, cai. Quando consegue ficar de pé, você fala, gente, eu vou reto, alguém me dá um empurrão aqui, ó, que eu não quero me mexer, porque eu não quero perder, eu não quero cair. E assim você foi. Não chegou a ser monotônico, aquela pessoa que fica o tempo todo, não é isso. Mas a sua percepção das microexpressões faciais está corretíssima. Você estava com o rosto de lado, isso dificulta, né? O correto seria você estar de frente, como você fez o segundo. Eventualmente, fazer assim com a cabeça, tudo bem, porque você usa o seu cabelo de lado, eu também. Então, é natural que, de acordo com o jeito que a gente deixa o cabelo, pode ser que a gente faça um jeito ou outro. Isso é natural. A gente se mexe, a gente não é um boneco. Agora, o rosto de lado por muito tempo, segundos seguidos, prejudica o seu contato. Outra coisa, não é só o rosto, não é? É essa tensão daqui. É você mutar, como a gente chama, eu também falo sobre isso com vocês no curso, né? Mutar essa parte dos olhos. Isso não é interessante. Você, na segunda vez, já foi muito melhor. Esse posicionamento da câmera na linha dos olhos, muito melhor. Esse leve sorriso que eu também ensino a vocês, porque a gente tem sistema de alerta, a gente não extermina o sistema de alerta, ele tem que viver com a gente, porque senão a gente é atropelado na hora de atravessar a rua. A borboleta, né? Então o sistema de alerta serve para que você viva. Ele vem com a gente desde a época das cavernas. O sistema de alerta é necessário, mas a gente precisa dizer para ele, olha, agora não tem pânico, agora tá tudo bem, agora a gente está aqui. Para a segunda gravação do final, você também resolveu. Foi um sucesso, um show de bola. Então, microexpressões faciais compreendidas, a posição do seu rosto também compreendida, esse olhar direcionado ao ângulo de 90 graus. Eu vi nesses últimos dias aí, depois que a gente combinou que você viria, alguns stories seus, que era o seu grande objetivo, era você conseguir se soltar. E o que eu percebo é que assim, vai chegar um momento ainda, você está naquela fase de transição entre eu estava completamente travada e agora eu faço 8, 10, 12 numa sequência. Pensando em termos de algoritmo, caso você resolva levar isso profissionalmente, o ideal são 3 blocos por dia, de 4 a no máximo 5. E essa é a próxima fase que você entrará. Eu não conseguia falar nada e agora eu estou falando em 8 stories o que eu conseguiria falar em 3. Eu também conversei com vocês que o nosso exercício mais interessante é treinar a mesma coisa em 20 segundos, 2 minutos ou 20 minutos. Então, dependendo do tempo que você tem, você usa 20 segundos, 2 minutos ou 20 minutos. E esse treino é a narrativa, Gi. É como você estrutura a narrativa. Você já está trazendo para os seus stories várias coisas que você aprendeu no curso. Porque vocês têm módulo. Tem módulo de storytelling, técnicas, ganchos. E eu percebi, por exemplo, hoje, que você foi correr seus 16 quilômetros. Você fez um mais difícil. Você foi correr e falando com a gente ao mesmo tempo. Eu estava sem fôlego vendo e você lá, sossegada. E depois que acabou a sua corrida, você foi contar essa história. Talvez você não tenha percebido, mas você fez uma sequência de storytelling, de uma narrativa envolvente ali. Você levou o ápice do desafio, você contou o tropeço que aconteceu no meio do caminho e você trouxe um desfecho. E você fez isso de uma forma muito natural, com um gancho muito interessante. Esse gancho do movimento, de fazer alguma coisa, contar alguma coisa, fazendo uma ação,
prende muito seu interlocutor, porque o cérebro da pessoa fica preso em você 2 vezes, prestando atenção no que você está falando, mas também observando o que está acontecendo. Então você foi conversando com a câmera, com as pessoas do outro lado, olhando e não se namorando ali aliás, olhando para a câmera e não se namorando no visor, do jeito que eu falei para você fazer. Olha para o seu interlocutor, não é você ficar ali, gente, porque isso não conecta. Se você não está olhando para cá, você não conecta. Porque a turma de casa sabe que eu estou conversando com você e você está na minha tela. Mas na vida real, no dia a dia, a gente tem que olhar para a pessoa com a qual a gente conversa. E o story é 1 a 1. Então você saiu do metrô e você foi conversando com a gente. Isso é muito bom. O que você vai acertar daqui para frente? 20 segundos, 2 minutos ou 20? Eu consigo reduzir cada fase da minha narrativa em um story? Gol de placa. Porque essa rede que você escolheu para trabalhar, que é o Insta, é estatístico isso, tá? As pessoas ficam 4, 5, depois elas saem e vão para outro. Então, para você manter o algoritmo a seu favor nesta rede, o interessante é que você dose as narrativas, os blocos de narrativa. Mas isso é uma estratégia. E o seu objetivo foi mais do que cumprido, porque o que você queria era conseguir se soltar. Mas agora, a senhorita está pronta para apresentações na empresa, está pronta para palestras, e está pronta para oratória em vídeo. Estamos aqui. Você falou para mim, eu tô nervosa, você não vai me mandar pergunta. Eu falei, não vou não tem pergunta nenhuma. É chegar e fazer. E, no entanto, foi tudo tão fluido, não é? É verdade. Eu quero saber se você tem um recado para os nossos amigos que ainda não estão conosco no Oratória de Performance. E pode soltar o seu coração de verdade, tá? Porque eu não vou editar, vai sair do jeito que você trouxer a mensagem. Eu acredito que, como tudo na vida, a gente precisa se desafiar, né? O curso, às vezes a pessoa não trabalha com isso, mas nós somos a nossa imagem. A nossa imagem fala por nós, ela chega antes até mesmo da gente abrir a boca. Então, o curso, ele é aplicável a todas as pessoas, inclusive. E eu acho muito importante a pessoa investir nela e se propor a melhorar como se expressa, porque isso abre portas, isso evita problemas. A maioria dos problemas são criados por falta de comunicação ou por erro na comunicação. Então, isso traz um ganho tão grande para a pessoa, para todos. Isso foi comigo. E o curso, ele inclusive fez eu transformar, até quando eu me comunico sem ser com imagem. Quando eu estou no telefone com alguém, eu sei que o meu sorriso vai passar. Então, às vezes, eu prefiro sorrir. Então, assim, foi tão engrandecedor que eu queria muito que as pessoas tivessem essa sensibilidade, essa oportunidade de se presentear com algo que vai transformar mesmo, e em diversos aspectos, porque o curso não é só a minha imagem, desbloqueou um trauma que eu tinha, que eu não sabia, me trouxe reflexões de aspectos que eu não via em mim, e eu não sabia de onde vinha, inseguranças. Então, a proposta do curso era me expressar, e ela foi além disso. Foi uma autoanálise mesmo, e foi muito válido. E eu gostaria muito que as pessoas se dessem esse presente, tivesse esse crescimento individual, que é muito importante, e nunca mais vai ser como era antes. Por isso que eu me propus a fazer, quis fazer da melhor forma possível. Falei, Cris, vou fazer da melhor forma possível, porque realmente eu queria ver essa transformação. E é muito importante fazer os exercícios para você se ver, porque a gente não percebe as coisas se a gente não se confrontar. Então, no começo é difícil, foi difícil para mim também fazer o primeiro vídeo, mas é muito válido fazer todos os exercícios, se gravar, se ver e se autoanalisar, ver aquilo que você pode transformar e se você está passando a imagem que você deseja. Então, eu desejo muito que o pessoal que compre o curso tenha ganho e aprenda muito e se desenvolva. Que lindo. Assim como eu, né? Que lindo. Eu te desejo todo o sucesso do mundo. Reveja as aulas quantas vezes você quiser. Para os nossos amigos de casa, gente, estou deixando o QR Code aqui na tela e o link também aqui embaixo no box de informações deste vídeo, para você vir com a gente
na comunidade do Oratória de Performance, que os alunos carinhosamente chamam de OP. Quem tiver dúvida, tiver pergunta para fazer, alguma coisa mais específica, pode deixar aqui embaixo nos comentários, eu mesma respondo. Gi, sucesso para você, sucesso, reveja as aulas quantas vezes você quiser, e qualquer dúvida, você me chama no grupo de alunos no WhatsApp, que eu estou ali para vocês, tá bom? Obrigada, meu amor. Muito, Um muito beijo. obrigada, Cris. Foi maravilhoso. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.